Alô pessoal do Sala de Trânsito, vamos aqui para mais um vídeo, dessa vez de uma nova série aqui no nosso canal, respondendo a sua dúvida. Ou seja, o questionamento que você nos envia, ele vai virar vídeo aqui numa resposta um pouquinho mais detalhada do que aquelas que nós normalmente costumamos deixar ali nos comentários, né? Tentando ajudar de algum modo, mas tem aquelas questões que são mais complexas e que merecem realmente um vídeo, acaba virando tema aqui para os nossos vídeos. No final eu deixo até o meio de contato, você pode mandar a sua dúvida e a gente tenta transformar ela em vídeo aqui também, tá certo? Deixa eu deixar aqui para vocês a tela cheia, né? Para trazer a dúvida aqui do Ricardo, tá certo? O Ricardo questionou o seguinte: olha, professor, gostaria que explicasse a diferença entre responsabilidade quando ocorre infração, quando o proprietário será o culpado e quando o condutor será culpado, né? Aqui é o seguinte, pessoal, vocês precisam entender que nós temos aqui a responsabilidade do proprietário do veículo, tá certo? A própria lei estabelece quais são as infrações de responsabilidade do proprietário do veículo, e nós temos as infrações aqui que também são de responsabilidade do condutor, quando o condutor será responsabilizado. O proprietário, além do pagamento da multa, que é a responsabilidade dele, ele vai ser sempre responsável por aquelas infrações relacionadas ao veículo. O que é uma infração relacionada ao veículo? Eu estou me referindo a equipamento obrigatório do veículo e eu estou me referindo à documentação do veículo. Significa dizer que uma infração ali relacionada à falta de um equipamento obrigatório é responsabilidade do proprietário. Exemplo, imagina lá que a lâmpada está queimada, então essa infração é responsabilidade do proprietário, pneu careca, responsabilidade do proprietário, enfim. E também as infrações relacionadas à documentação do veículo, como por exemplo a questão do licenciamento. Imagina que aquele veículo não está devidamente licenciado, então a responsabilidade recai sobre o proprietário. E o proprietário também, ele vai ser responsável pela chamada habilitação legal e compatível dos seus condutores. Ou seja, o proprietário tem que ter o máximo de cuidado possível para quem é que ele está emprestando aquele veículo, porque senão ele vai cometer infração pelo fato de ter emprestado o veículo a uma pessoa que não poderia estar dirigindo. Quer ver alguns exemplos aqui? Olha, o condutor que não possui habilitação, o condutor vai ser autuado, mas o proprietário também, porque emprestou o veículo a ele. Imagina que ele emprestou o veículo a um condutor que esteja com a habilitação vencida. O condutor vai ser autuado, claro, mas o proprietário também, porque não deveria ter permitido que ele conduzisse. Aí de repente você vira e diz: pô, mas como é que o proprietário vai saber? Perguntando, né, gente? Como é que eu empresto meu veículo a uma pessoa e não me preocupo se aquela pessoa realmente está habilitada, se ela tem categoria para conduzir meu veículo? Que por sinal esse é um outro exemplo, ó. Conduzir veículo aqui de categoria diferente é infração que autua tanto o condutor quanto o proprietário. Quer ver aqui? Imagina lá, o sujeito tem só categoria B, mas pediu emprestado a tua moto. Cadê a categoria A dele? Então ele vai ser autuado e o proprietário também, tá certo? Já o condutor, ele é responsável pelas infrações relacionadas aos atos que são praticados na direção do veículo. Então aqueles atos praticados na direção do veículo são de responsabilidade do condutor. Exemplo: avança sinal vermelho, dirige fora no celular, alcoolemia, sem capacete, excesso de velocidade, são todas infrações, dentre outras tantas, né, de responsabilidade do condutor do veículo. Aí o pessoal fica com muita dúvida aqui com relação à atribuição da pontuação. Então, quem é que vai receber a pontuação aqui? Vai ser o proprietário do veículo ou vai ser o condutor? Depende da infração, né? Imagina lá, o sujeito está conduzindo o veículo, né, um condutor está conduzindo aqui um veículo e esse veículo não está licenciado. O agente autuou. Para quem vai os pontos? Proprietário. Por quê? Bom, como você viu aqui, a infração de documentação do veículo é de responsabilidade do proprietário. Ah, mas era uma outra pessoa que estava conduzindo. Sim, mas o texto da lei, de forma expressa, estabelece que o proprietário é o responsável. Está lá no artigo 257, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Então ele é que será responsabilizado, beleza? Outra situação aqui, vamos imaginar que o condutor está dirigindo o veículo de outra pessoa e de repente, só um detalhe, nessa infração de licenciamento que eu citei, e é de responsabilidade do proprietário, não tem como transferir os pontos, indicar outra pessoa, não tem como, porque a lei diz que é a responsabilidade do proprietário.
Aí vamos pensar aqui outra situação. O condutor está dirigindo o veículo e ele está falando ao celular, certo? Ele está aqui falando ao celular enquanto ele conduz o veículo. O agente abordou esse condutor e lavrou o auto de infração, né, por ele estar dirigindo, manuseando o telefone celular, e preencheu o auto de infração no nome do condutor. Para quem vai a pontuação? Nesse caso vai para o condutor, também no artigo 257, só que nesse caso no parágrafo, perdão, coloquei terceiro, era segundo, terceiro é o condutor, tá certo? Só que nesse caso, no parágrafo terceiro do artigo 257 do CTB. Por quê? Porque isso é um ato que ele praticou na direção do veículo. Ele poderia indicar o réu infrator, ele poderia, entre aspas, transferir essa pontuação? A resposta é não. Por quê? Porque ele foi identificado pelo agente. Se ele já foi identificado pelo agente, como é que ele vai indicar o réu infrator? Aí ele não poderia transferir os pontos? Não. Só é possível fazer isso, transferir os pontos, entre aspas, que é identificar o condutor infrator, quando a infração for de responsabilidade do condutor e não houver abordagem. Quer ver o exemplo? Imagina lá que o sujeito avançou o sinal vermelho do semáforo. O agente autuou, infração lá do artigo 208 do CTB, só que como não houve abordagem, o proprietário é que vai ser notificado e vai ter um prazo aqui de 30 dias para indicar o réu infrator, ou seja, dizer quem conduzia o veículo. Se ele não fizer isso no prazo de 30 dias, então a responsabilidade recai sobre ele. Beleza? Ele identificou o infrator, a responsabilidade recai sobre ele. Eu vou transferir para o meu irmão, para eu me livrar aqui dessa situação, porque eu não posso levar esses pontos e tal. Bom, nesse caso você está indicando um terceiro completamente alheio ao fato. Só para se livrar da responsabilidade pode configurar o crime de falsidade ideológica nessa situação, tá certo? Então essa é a diferença das infrações de responsabilidade do condutor e do proprietário. Responsabilidade do condutor, os atos que ele praticar na direção do veículo. Se ele foi abordado e identificado pelo agente, nem pode transferir pontuação ou indicar o réu infrator. Se ele não foi abordado pelo agente, então cabe ao proprietário fazer a indicação para não ser ele mesmo responsabilizado. E nas infrações de responsabilidade do proprietário do veículo, aí não tem como atribuir responsabilidade a outra pessoa, porque a própria lei diz que já é do proprietário essa responsabilidade. Questões sobre equipamento do veículo, questão sobre licenciamento do veículo, isso aí é responsabilidade do proprietário. Tá aí a dúvida do Ricardo respondida, e você, se quiser tirar alguma dúvida, tem esse nosso contato aqui embaixo, tá certo? Você pode, de repente, mandar a sua dúvida aqui, ó, saladetrans.com/contato, ou se você quiser, caso você queira até mandar essa sua dúvida em vídeo, lá no site tem lá o contato via WhatsApp, você pode até gravar um vídeo e mandar essa sua dúvida para a gente coloca aqui no canal a sua dúvida em vídeo e em seguida a gente responde aqui, fica à vontade, a gente tenta ajudar de alguma forma, tá certo? Espero ter esclarecido aí a dúvida do Ricardo, né? E se você também ficou com dúvida, você pode deixar aí nos comentários ou mandar pra gente sua dúvida que a gente tenta transformar ela aqui em vídeo, beleza? Obrigado a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.